Olá, gente. Boa noite. Espero que todo mundo esteja bem aí nas suas casas. Mais um Venâncio Conversa. Agora a gente vai mudar o horário ainda, não tem um horário fixo, mas estamos pensando mudar o dia, né? Já não estamos mais no sábado. Então estou fazendo aqui especialmente nessa quinta-feira, com bastante frio aqui em Londrina, bastante mesmo. Parecia que a semana ia ficar calor, mas só enganou a gente. Esse longo inverno. Mas hoje a gente traz aqui um debate muito, muito bacana, que é sobre o lugar da bicicleta em Londrina, sobre uma luta que às vezes não é considerado tanto como luta, mas depois, quando alguém é ciclista, vai sentindo que é uma luta, que é o cicloativismo, que é a vivência da gente com bicicletas. Eu trago, sempre uns convidados bem bacanas, eu sempre prometo para vocês e cumpro. Hoje eu converso com as Camilas, né? Venâncio conversa com Camila. Vai ser um pouco, a gente até combinou aqui que vou falar Oliveira, Tabosa, assim, igual, já que a gente tá nesse clima aí, meio milico, então vai ser Oliveira e Tabosa. Então, a gente traz aqui, né, esse debate do cicloativismo. Obrigado, né, Camilas, por estar com a gente, nesse frio aí, tá nessa disposição. Bom, para começar, né, primeiro, acho que começar com o relato, né, começar com o meu relato, aí já passo para Oliveira e para Tabosa. Bom, eu acho que eu quero começar lembrando, uma vez que eu estava na UNAM, na Cidade do México, fazendo meu doutorado, e meu professor, e eu estava com minha capacetinha de bicicleta, a Cidade do México é enorme, né? Eu terminei o doutorado agora há pouco. E ele falou assim, daí eu contando a história para eles no corredor, terminamos uma aula, um seminário, daí ele... E eu falei, não, tá, é difícil difícil andar nessa cidade, de bicicleta, né? Uma cidade que é feita para carros, né? Essas grandes cidades, as grandes capitais da América Latina são feitas para carros, não são feitas para bicicleta. A bicicleta parece que é uma adjacência, um improviso, algo que não estava nos planos. Você não quer a bicicleta antes do carro. E ele falou assim, nossa, você vive a luta social à flor da pele, né? Porque é um pouco isso, né? A gente olha a bicicleta quando a gente é criança. Eu lembro que eu demorei para aprender a andar de bicicleta, foi na pressão, não gosto de aprender as coisas na pressão, eu morava em São Paulo, na periferia de São Paulo, outro lugar horroroso para aprender a andar de bicicleta, em Poá, uma cidade de extremo leste de São Paulo. Aí a molecada me empurrava, e eu caía, empurrava, caía, aí até que um dia eu estava aqui em Londrina, em Guarabera, no distrito da minha família, tem muito familiar lá, aí eu vi a bicicleta rosada na minha prima, e aí eu fiquei olhando assim, não, eu vou pegar essa bike, vou sem andar. Aí eu peguei, a coisa mais maravilhosa do mundo foi eu sentir, depois de tanto pressão e não conseguir aprender a andar de bicicleta, eu consegui, eu olhava assim para baixo, assim, nossa, eu tô conseguindo equilíbrio, né? Assim, eu demorei tanto, né? E aquele negócio tão sonhado da molecada andar de bike, aí depois eu fui percebendo, eu não tenho, por exemplo, não tenho carteira de motorista. Eu tenho 34 anos, não tenho carteira de motorista. Uma é que eu não tenho uma época que eu não tinha dinheiro, sempre. E outra, depois que eu tive dinheiro, não tinha tempo, né? Porque eu trabalhava muito. Então, assim, ia ter muito caro. Na Cidade do México é muito barato, assim, um pouco. Então, mas na verdade eu fui aprendendo a tornar a bicicleta como um meio de transporte na minha vida. Eu trabalhei de garçom quando eu tinha 16 anos, na Happy Pizza aqui em Londrina, não sei quem lembra dessa pizzaria. E aí, o meio de transporte da gente era a bicicleta. A maioria, 90% dos nossos companheiros de trabalho eram ciclistas. Então, eles iam, porque, assim, você sai 3 da manhã, né, do trabalho. Então, e você vê, aí você começa a vivenciar realmente essa luta mesmo, assim, porque os motoristas, eles não te respeitam. A bicicleta, para as pessoas, é um lugar de passeio, né, então, eles falam, sobe para a calçada. É ridículo quando a pessoa te buzina, pelo fato de você existir, né? Uhum. Só que eu nunca tinha visto a bicicleta como uma luta, né? Eu sempre fui militante, então eu militei, né? Aqui eu tô com a camiseta do Tarifa Zero,
Eu militei no Tarifazela em Belo Horizonte, e eu militava muito aqui em Londrina, no primeiro Passe Livre, depois o Comitê de Luta do Transporte, em 2004. Então, assim, eu militava pelo ônibus, mas eu era ciclista muito. Então, assim, não há uma contradição de qualquer forma entre as duas coisas, mas eu sempre preferia andar de bicicleta que andar de ônibus. Tinha um amigo que falou assim, nossa, mas andar de ônibus é angustia, né? Você está de bicicleta, você sente o vento passar, você tem aquele decidão. Eu lembro que quando eu ia para o El de bicicleta, aqui na Humaitá, que agora mora aqui perto, tinha um cara, assim, que tinha um cabelão, assim. Eu até fiz um poema para ele uma vez, que ele andava com aquele cabelo solto, assim, e eu sentia aquela liberdade, assim, dele, assim, magrelo, andava sem camisa, assim, mas ele sorria, assim, cara, eu tô sentindo a liberdade, né, nesse vento, né. E a bicicleta tem isso, e a bicicleta e eu fui, e na Cidade do México eu fui me reconhecendo muito como que eu queria reivindicar meu espaço, entender que e a bicicleta em muitos lugares ela é um serviço, ela é um lugar, ela tem um lugar importante como meio de transporte. É muito gostoso você andar numa ciclovia. E Londrina nem tinha ciclovia. A ciclovia para mim era, nossa, quando eu cheguei e vi a primeira ciclovia, eu acho que em São Paulo, uma vez, nossa, que coisa gostosa aí, você andar, não tem medo, o cara vai bater em você e vai te, sabe, quer te atropelar, né? E quantas vezes eu quase briguei no trânsito, porque é isso, né? Parece que a tua existência é um desconforto. E sendo que a bicicleta é uma coisa muito inteligente, né? Agora eu tenho até meu chaveirinho de bicicleta e lembro que no México teve uma exposição do Leonardo da Vinci, assim, não, eu vou ver porque, pô, ele inventou a bicicleta. E é um negócio super... e cada vez mais a gente vai percebendo, né? E aqui, só para encerrar minha primeira intervenção, né, desse relato, hoje eu sempre faço uma introdução mais curta e passo para as pessoas, mas eu queria trazer esse relato inicial, que para a gente pensar, né, e eu acho que vou trazer mais desses relatos, mas uma coisa que eu sempre percebia, né, era que como, de alguma forma, as pessoas deveriam... deveriam agradecer os ciclistas, de alguma forma, porque a gente está poluindo menos, a gente está ocupando menos espaço, e se tiver mais ciclista, vai ter mais espaço para as pessoas que usam carro, que precisam realmente de carro, né? Porque às vezes, claro, ninguém pensar mobilidade, né, multimodal, né? Porque algumas pessoas não gostam desse nome, porque acham que é muito difícil, e tal. Mas não é, que é pensar as várias formas que a cidade pode construir a sua mobilidade, não é só exclusivamente para o carro. E porque o transporte individual, né, ou a lata que eu fiz um textinho uma vez, né, essa lata individualista que mata as pessoas às vezes, ele, claro, ninguém não somos budistas, né, queremos destruir todas as máquinas e tal, mas ela por si só, exclusivamente ela, exclusivamente o carro, é irracional, é muito irracional. Você vê a cidade médica, parecia que eu fiz vários contos sobre isso, né? Parecia que a cidade estava entupida de carros, que ela estava como... E eram carros enormes, né? E lá é barato o carro enorme. E falei, cara, olha o espaço que isso ocupa. E ali tem uma pessoa ocupando uns 5 metros. E aí, para finalizar essa primeira, e quero chamar a Camila Oliveira aqui para dar o seu relato. Para mim, uma forte imagem 20 bicicletas, 20 pessoas no carro e 20 pessoas no ônibus, né? Quem ocupa mais espaço. Então, Camila Oliveira, conta a tua experiência como ciclista e como você vê essa vida aí. Boa noite, gente. Venâncio, obrigada pelo convite da conversa. Eu avisei que eu não era especialista, né? Que era uma conversa mesmo. Obrigada, Camila, pela companhia. E não sei, eu queria fazer uma sugestão, assim, quem estiver assistindo, escrever no chat. Falar o nome, de onde que é. Gente, eu tô me sentindo super sozinha. Não tô muito acostumada. Eu acho que é legal isso, tá? Bom, eu sou de Londrina mesmo, nasci aqui, morei grande parte da minha vida aqui, né? Eu vou contar assim, meio que a história da minha vida de ciclista, né? É por isso que a gente está aqui, né? E eu fui para São Paulo fazer mestrado, fui para lá em 2016, fiquei até 2018, né?
eu tinha carro aqui em Londrina, né? Londrina é uma cidade super de carro, né? Um pouco difícil de viver sem. E eu fiquei esses 2 anos e pouco lá, acabei vendendo carro aqui em Londrina, porque não tinha por que ficar com uma despesa aqui e lá não tinha, né, não usava, não tinha nem como, era só a pé e transporte público e tudo mais. É, a bike não me fazia falta lá. O que aconteceu é que às vezes de final de semana eu fiz o cadastro no bike, aquela bike do Itaú, como é que chama? Sabe? Do Itaú, né? Bike de alugar. Bici. Ai, não lembro. E aí eu pegava a bike de final de semana para dar uns rolês, assim, né? Logo que eu cheguei em São Paulo, eu participei de um passeio ciclístico, digamos assim, na Moca, para a gente conhecer o patrimônio histórico da Moca. E eu estava em São Paulo estudando patrimônio histórico, né? Então já começou super legal a minha vida de ciclista de passeio lá, né? Porque eu fui conhecer os lugares que me interessavam e eu não teria ido se eu não tivesse de bike, né? E aí eu andava de bike de vez em quando, assim, no Minhocão, em alguns lugares, assim. Aí eu falei, é gostoso, mas essa bike aqui é diferente da bike que eu tenho. Eu tinha uma mountain bike, eu sempre morri de medo de andar na cidade. E eu falei, por que eu gosto dessa bike? Aquelas bikes tipo Ceci, sabe? Sentadinha, assim, cestinha. Eu falei, eu acho que eu me sinto mais segura com uma bike assim, né? E aí, quando eu vim para Londrina, em 2018, eu falei, eu não vou comprar carro, né? Principalmente pelo motivo econômico, né? É uma super despesa, não queria ter essa despesa na minha vida, pelo menos por enquanto, achava que não precisava e tudo mais. E aí eu acabei assim fazendo uma ousadia que eu já estava paquerando, mas de comprar uma bicicleta elétrica, né? Que não é uma coisa barata. A gente pode até conversar sobre isso também, né? Que isso é um grande problema. E a minha bike é igual a da Camila Tabosa, né? Gente, duas Camilas com duas bikes iguais. Mas aí eu acabei comprando uma bike elétrica para não comprar alguma outra coisa. A minha ideia, né, o meu objetivo era ir todo dia para o trabalho, não era fazer atividade física, suar, pelo contrário, né, eu não queria suar. Eu queria chegar no meu trabalho sem ir de carro, era isso, basicamente isso. E aí que eu fui entendendo tudo que o Venâncio falou até agora, né? Do medo, eu sempre morri de medo de andar de bike, sempre tive medo. Eu nunca fui ciclista, nunca fui atleta, nem nada disso. Só que eu falei, eu vou ter que encarar esse negócio, é agora ou nunca, né? E aí fui indo, até hoje eu tenho medo, pra falar a verdade, mas a gente vai acostumando e a gente vai vendo as coisas gostosas também de se andar de bike pela cidade, né? Bom, eu vou parar por aqui. Minha apresentação é essa. E aí eu vou passar, então, acho que minha palavra para a Tabosa. E aí a gente conversa sobre essas experiências todas, né? Senão eu vou ficar falando aqui até amanhã. Então, Camila Tabosa, e que a gente quer ouvir a experiência. Tá, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigada, Venâncio, pelo convite. Obrigada, Ká, pela companhia aí também. E, bom, eu, na verdade, assim, tenho uma relação, né, com uma bicicleta desde criança, né, desde de criancinha que a minha família, ela é muito ligada, né, a esse meio de transporte, meio de esporte, né, forma de entender um pouquinho a cidade. Também sou de Londrina, né, e por muito tempo, assim, na minha infância, a gente ia pro Lago Igapó, aquele da barragem. Nem existia ainda o Lago Igapó, o 2, né, aquele ali do iate. Então, a gente passeava muito ali, utilizava aquela área de pedestre mesmo para andar de bicicleta, e tinha também um pouquinho já da trilha ali, né? Então, a minha infância foi bastante marcada por isso, assim. Aí depois eu esqueci um pouquinho, né, da bicicleta, até usava ela, assim, para às vezes ir na casa de uma amiga, né? Então, eu
sempre vi a bicicleta, assim, como uma forma de autonomia também, né? Então, acabava usando para não precisar ali na adolescência dos pais para me locomover para algum lugar, né? Então, utilizei bastante nesse sentido. E aí depois eu também tive uma experiência mais ou menos parecida com a Ká. Eu me mudei para São Paulo, né, a trabalho, logo que eu terminei a faculdade, me mudei para São Paulo. E aqui eu também vi a cidade de uma forma diferente, né? Em São Paulo eu vi a cidade de uma forma diferente. E vi que existia outras formas de mobilidade, que não somente o carro, né? Em São Paulo é muito utilizado o metrô, o ônibus, né? Então tem bastante incentivo nesse sentido. E foi bem na época, assim, em que as ciclovias estavam sendo cada vez mais instaladas em São Paulo. Então, onde eu morava, tinha uma ciclovia bem grande, que já dava bem próximo, assim, do meu trabalho. De vez em quando eu utilizava para ir para o trabalho de bicicleta, né? Ia direto também para parques de bicicleta, então eu utilizava mais ou menos nesse sentido. E aí depois, quando eu voltei para Londrina, eu também fiz essa decisão. Falei assim, olha, acho que meu meio de transporte aqui em Londrina vai ser a bicicleta. E aí, inicialmente, eu acabei optando por uma mountain bike mesmo, uma bicicleta mais comum. E quando eu voltei para Londrina, eu mudei também a minha área de trabalho, né? Eu comecei a trabalhar como professora de yoga. E nessa mudança de trabalho, eu, como professora de yoga, eu ia na casa dos alunos, né? Então, não ia somente para um lugar, eu me locomovia para vários lugares. E por conta dessa locomoção, assim, de vários lugares, eu percebi que estava um pouco cansativo, assim, também, utilizar só uma mountain bike, por exemplo. E aí eu acabei optando também por uma bicicleta elétrica, que, né, traz toda a questão de sustentabilidade, né, e também continua sendo um transporte. Então, eu acho muito importante, assim, a bicicleta na vida das pessoas, né, como lazer, como uma forma, assim, de esporte também. Eu acho que, inclusive, dentro dos esportes, acho que a bicicleta, ela também não é tão reconhecida, né, por mais que, se a gente for separar, assim, o reconhecimento da bicicleta, né, no esporte ela é mais reconhecida, ela é bem reconhecida também, né, no formato de lazer, e por último, é reconhecida como transporte, né, mas se a gente for ver no próprio esporte, a bicicleta é um dos esportes menos reconhecidos também. Então, eu acho muito importante, assim, essa luta pelo reconhecimento da bicicleta, né, tanto nas áreas em que ela já é um pouco mais reconhecida, mas é importantíssimo, assim, a gente entender a bicicleta e utilizar a bicicleta como meio de transporte, né? Então, mudou muito a forma como eu vejo a bicicleta também, começar a utilizar ela nesse formato de transporte, né? Então, é uma coisa que eu realmente recomendo, assim, para todo mundo. E agora que a gente está tendo a oportunidade também de se juntar em grupo e fazer uma conscientização maior para isso, que eu acho que é o futuro, né? Então, mais ou menos essa, assim, a minha história com a bicicleta. Bacana. Gente, foi muito legal ouvir a Camila, porque a gente faz parte do mesmo movimento e a gente nunca tinha conversado sobre isso.
Não é? É E o verdade. começo foi parecido, né? A gente começou em São Paulo, na cidade mais improvável, né? Digamos Pois assim. é. Aham. Legal. E, Mas né, eu, pode falar, Camila, desculpa. não, completando assim, dizendo que a gente a gente está no mesmo movimento, né? A primeira coisa que eu senti falta quando eu comecei a andar de bike aqui, eu falei, gente, eu preciso compartilhar as minhas angústias, os meus direitos, sei lá. Preciso conversar sobre isso, sobre essas experiências. Por isso que eu acho que acabou acontecendo, né, esse movimento, que a gente tem outros colegas junto, o Venâncio está junto com a gente discutindo, acho que isso foi importante para todos nós, assim, entender que é uma... Bom, a gente vai falar sobre isso, né, mas entender que é uma luta coletiva, né, a gente individualmente é muito complicado, no coletivo também né, mas a gente tem um pouco mais de força e de visibilidade, e eu acho que falta, né, para nós ciclistas um pouco, assim, essa união em torno de um bem coletivo, né, e de desabafar, sabe, também, além de lutar pelo que a gente quer, né. Muito. Não, eu até ia até puxar, a gente acabou entrando em relatos aqui, já ficamos até emocionados aí com os relatos do nosso encontro com a Magrela, né? Eu já dei nome na bicicleta. Um encontro épico. A minha primeira foi uma rosadinha, né? Foi da minha prima, não, e nessa época, hoje você tem uma discussão de gênero, né? Então, uma criançada era muito machista. Né? Daí ficava zoando, eu tinha 12 anos. E é interessante e é mais trazer que a gente se encontrou, né? E a gente, na verdade, eu comecei, eu ia querer participar mais, voltei do México, mas teve essa pandemia que nos encerrou em casa, né? Mas a gente está organizando, tem uma organização aqui em Londrina, somos membros, né? Não estamos representando ninguém, né? Mas somos parte de um processo organizativo muito bacana, que é o Transporte Ativo de Londrina. Tem uma galera muito legal assistindo a gente aí também. E é legal, eu vou querer conversar com uma galera aí também, convidar eles para essa live. Mas a gente está nesse processo de organização, né? É interessante isso que você falou, Oliveira, porque, e Tavoz, né? Porque a questão de sentir-se sozinho. Era muito louco como eu lutava por várias coisas, mas eu não me sentia no meu básico, assim, da bicicleta, não via aquilo como uma luta social, assim, sabe? E não via... Uma vez, e ciclista é aquela coisa, né? Ele tá sozinho, assim, ele tá andando, encontra o outro, é muito engraçado, às vezes dá um tchauzinho. Aí eu sempre assim, aí começa a correr, assim, aí o outro começa a correr um pouco mais, aí começa meio que a postar uma corrida ali, sempre tem uma dessa, assim, aí, e fica meio que no silêncio, né? Aí eu lembro na Cidade do México, eu dei aula de economia política. E eu morava em Coyoacán, onde está a Frida Kahlo. E é mó curioso. Assim, Coyoacán, que é uma delegação. Delegação pró-ciclistas. Mas não tinha dois, três desse ciclo estacionamento, né? Aquela barra azul, que é bacana, porque você não tem onde você colocar a bicicleta. Paraciclo, né, que a gente chama. Não, é horroroso. Você vai num lugar, assim, eu tava morando lá no Cinco Conjunto. Aí eu ia comer num restaurante. E aí, cara, onde eu coloco a minha bicicleta? E daí você vai ver um monte de estacionamento, né? Tipo, estacionamento para todo lugar. Tem um hiper espaço. Eu falei, eu só precisava de uma barra, sabe? Eu não preciso de muita coisa. E assim, será que não existe ciclista? E aí, às vezes, uma vez eu coloquei num poste, assim, e a pessoa reclamou. Aí eu olhei para ela assim, vai lá reclamar dos carros, então, porque eu não tenho direito de desistir, né? E ali eu ia, que eu ia falar, né? Eu ia de Coyoacán para o centro do México. Olha que louco. De carro, dava... Longe, né? É bastante longe. De metrô, dá 1 hora. É muito louco, né? Porque quando eu voltei para Londrina, as pessoas falavam assim, não, mas é longe, mas quanto tempo de carro? 20 minutos. Isso aqui é do lado, assim. Com essa coisa, assim. Eu morava do lado da UNAM, de carro era 20 minutos, para mim era do lado, né? E era 1 hora de metrô,
De carro, no horário que eu ia, era 1 hora, podia dar 1 hora e 40. E de bicicleta, quando eu peguei o fôlego mesmo ali, dava 45 minutos. Jesus! É a metade do tempo. Uma vez fui. E aí era engraçado, porque eu era o único professor a ir de bicicleta, né? Então, e o mexicano é um tipo formal, assim, né? Então, chegava, amarrava minha bicicleta. Só que o diretor da escola, o diretor da faculdade, era um amigo meu que eu conheci ele no mestrado. E ele ia de bicicleta, então ele deixou um estacionamentinho na faculdade lá. E eu lembro que eu ia e pegava aquele que era o trolebus, que é esses ônibus elétricos, que, segundo o desenho da cidade, a bicicleta pode conviver com esses ônibus elétricos. Uma é que eles tiravam 30 assim, de mim, assim, e era engraçado, porque eles estavam assim, era 20 centímetros, e eu olhava atrás, assim, escrito, bicicleta 1,5 metro, assim. E eu falei, cara... No próprio ônibus. Atrás, sabe? E ele assim, cara não lê, cara. Ele não lê porque tá atrás do ônibus, ele não consegue ler, não. Então. O motorista não consegue. E aí, eu chegava e começava a encontrar várias pessoas. Que é essa coisa do solitário, né? Aí, claro, que uma hora você fica solitário, aí uma hora você encontra um monte de gente de bicicleta, aí você encontra pessoas de todos os tipos, ou seja, você vê aquele trabalhador, assim, aquele cara que é meio de trabalho dele, porque ele tá levando, por exemplo, uma cestinha atrás, então tá levando coisas, né? Não só o Uber Eats, aí você começou a ter muito Uber Eats, mas você vê também um cara que dá para ver que ele é meio aqueles hipster, né? Uma bicicleta meio antiga e sei lá. E todo tipo de gente, estudante e tal. Você vê que as pessoas têm uma concepção do ciclista ou só o final de semana ou do esporte, né? E é isso que a gente está conversando, são muito tipos de pessoa. E a gente não se conversa, assim, é meio que dá uma olhada e tal. Mas eu tinha vontade de falar para eles, o que vocês sentem aqui, né? O medo que vocês sentem. Aí uma vez eu vi eu acho que 2 vezes eu parei, que eu vi um cara tendo um acidente, eu parei assim, de bicicleta, falei, pô, você tá bem, cara? Não, tudo bem. Aí a gente trocou uma ideia, e uma vez que um carro ultrapassou a gente, cara, e sinal vermelho no México é opcional, assim, as pessoas não respeitam o sinal vermelho. Aí eu corria, mas assim, é isso, aí uma coisa que eu acho que essa é a grande questão, né? Como a gente pensar esse lugar como um lugar também de um tipo de luta por uma cidade que acolhe a todo mundo e que amplia as possibilidades e é mais racional. É que as pessoas... já tive discussão com um amigo meu, assim, do campo progressista. Não, mas trabalhador é ônibus, a gente tem que construir para o trabalhador ônibus. Não, tudo bem, eu acho que sim. Mas ninguém está dizendo que é só a bicicleta. A bicicleta é um meio muito racional. E quando a gente pensa em multimodal, é uma palavra difícil, mas é dizer assim, cara, você pode no mesmo dia uma bicicleta, ocupar um Uber e ocupar um ônibus. Você tem, por exemplo, você tem alguns lugares do México que tem um estacionamento de bicicleta. Então eu vou até tal lugar e aí as bicicletas estão sendo construídas para isso, né? O problema é como vocês colocaram, né? É ainda muito caro, né? Não tem ainda um pensamento de... São Paulo tinha isso, né, Ká? A maioria dos estacionamentos dessas bicicletas, assim, do Itaú, eles tinham locais muito próximos do metrô. Então, você conseguia transitar, assim, em pequenos trechos com essa bicicleta, você não precisava nem ter a bicicleta, né? Então, porque o lugar que guarda a bicicleta também ainda é muito discutido, né? O estacionamento para bicicleta, né? Onde que você vai deixar a sua bicicleta para fazer essa troca de modal, às vezes, né? Então, se tem essas iniciativas, assim, às vezes até privada, né? Como o Itaú fez, de disponibilizar a bicicleta, né, para pequenos trechos, é uma coisa também que já ajuda bastante, né? Porque você consegue fazer aquele pequeno trecho ali
e aí você já utiliza o transporte público também. E isso, pensando em cidade, é muito importante, assim, faz muita diferença. E aí, já pegando um pouquinho do gancho, assim, do que o Venâncio estava falando também, quando surgiu, né, esse movimento que a gente está participando agora, que é o transporte ativo, né, aqui em Londrina, eu me vi num lugar para eu, inclusive, aprender sobre cidadania, né, sobre política pública, sobre ser uma cidadã de verdade, porque isso não é uma coisa que a gente aprende, né, como ser cidadão, como cobrar, né, dos políticos, como cobrar da cidade coisas que você quer. Então, esse lugar, assim, é um lugar que eu, principalmente, particularmente, estou aprendendo muito. É um lugar, né, onde a gente aprende com quem que a gente deve falar, com quem que a gente precisa procurar, quem que vai auxiliar nesse objetivo que a gente tem, quem que vai auxiliar nesse outro objetivo que a gente tem, né? Então, entender esse lugar de conversa também com o poder público, né, com o poder administrativo, eu acho que é muito útil, assim, para quem vive a cidade, né? E a bicicleta, nesse momento, assim, o que ela a forma como ela está participando da minha vida atualmente é dessa forma, né? Ela, além de ser um transporte público para mim, ela está me ensinando a também ser como uma cidadã. Então, é essa forma que ela está aparecendo na minha vida atualmente. Então... Nossa, Camila, acho que você tocou no ponto que eu acho o mais importante de tudo, que é esse, né? Eu lembro que eu estava numa aula no mestrado, né, de planejamento urbano, e a gente discutindo ações, né? O que era ação individual e o que era ação política. E a gente entrou nessa discussão da bike, né? E assim, se você utiliza a bike por esporte, que é maravilhoso, né? Ela de alguma maneira, ela é uma ação individual, né? Você está fazendo isso por teu prazer, para atividade física e tudo mais. Mas a partir do momento que você se torna um ciclista urbano, digamos assim, é uma ação política, não tem como fugir disso, né? Porque é uma atitude que você toma, que apesar dela ter uma origem individual, ela vai se desdobrar em diversos aspectos. É uma ação individual, mas ela atinge todo um coletivo, né? Sem você fazer nada. Né? E aí você uma acaba entendendo. Né? É uma micropolítica, exatamente. Que nem a gente separar o lixo, né? Que nem coisas... Aí você vai ver que andar de bicicleta tem a ver com arborização, tem a ver com emissão do efeito gás estufa, tem a ver com... É um monte de coisa que você vai discutir junto. Né? A gente fala isso no grupo, não tem como falar de ciclovia sem falar de outras coisas. Até de segregação social na cidade, de justiça social, até isso, na verdade, né? Então, se você se aprofundar nisso, é um caminho sem volta, né? Só vou dar, assim, um exemplo. Ontem eu tava, acho que há 2 dias, eu estava assistindo o pessoal, planejadores urbanos de Campinas, né? Falando da cidade de Campinas, e uma arquiteta que trabalhava com planejamento em Campinas, ela falou que tinha um grupo de ciclistas lá que cobravam eles muito. E eles acompanhavam o relatório de emissão de gases de Campinas, né? Entendia qual que era a situação no momento, qual que era o diagnóstico da cidade, quais eram os objetivos que a cidade colocou como meta naqueles documentos, naqueles relatórios, e eles cobravam a municipalidade nisso. Então, assim, eles foram se envolver com uma outra coisa para atender as demandas deles também, né? Porque tem vários desdobramentos. Isso é incrível, né? É interessante isso que você coloca, Oliveira,
que porque você mexe com uma estrutura de cidade, uma lógica de cidade, né? Uma lógica, exato. Na lógica medida muito complexa. Porque é isso, né? Você começa como disse meu professor, tienes encarnado la lucha social em ti, ele disse, esse era o Aí eu falei, é por aí, né, professor? Aí, eres anticapitalista em todo. Aí ele falou, não, porque você tem algo disso. Quando você começa, você encara, eu acho que um símbolo, né? Eu gosto, já trazendo um pouco a linguajar aí da economia política, né? Um símbolo do capitalismo que é o carro, né? Como transporte individual, como essa coisa da indústria do carro, né? Então, assim, claro, né? Não é que você vai mudar toda a estrutura, mas você entra em confronto com uma lógica. E a toda a cidade... Cara, a cidade de São Paulo, ABC paulista. A industrialização dos anos 70. Então, assim, como você tá indo contra uma história da indústria. E tem essa propaganda. Verdade. Eu fico irritado, assim, ficar irritado com o carro, e falo assim, cara, parece que esses caras aí, eles têm resumido a masculinidade dele com esses carros horrorosos. Então, tipo, né, o cara, mas tem um lance do símbolo mesmo, né? A minha mãe colocava, né? Não, você vai ter um carro, vai ter, tipo, o sonho, assim, né? Tipo, o trabalhador se tornar classe média. É ter um carro, ter uma casa, né? Casa própria. Então, assim... É o pacote básico. O desenho que a gente via, o Fred Flintstone, que ele tem um carrinho, então comprou um carrinho. Então, assim, e o carro é aquela coisa, não, o meu carro, essa visão, né, fetichista. Status, né, assim, uma coisa... Uhum. E o carro é um problema na vida das pessoas, né? Eu lembro quando eu morava lá no bairro. Não pode nem ser considerado investimento, né? Porque só deprecia, então... estacionamento para o carro e qual o problema do estacionamento de carros, gente? Assim, nas cidades, assim, cada vez mais tem mais estacionamento que cemitério, sabe? Então, assim, a gente está construindo cidades para os carros habitarem, não pessoas habitarem. Então, assim, é muito louco, sabe? É toda uma lógica. E a poluição é uma questão, não é uma questão de eco chato, sabe? É uma questão de saúde pública. Aí a gente eu via na Cidade do México, tinha três variáveis que eram insuportáveis, que era altura, clima seco e poluição. E aí eles não tinham muito verão forte, né? Mas chegava o verão, assim, e asfixiava a gente, sabe? E agora, na pandemia, o céu ficou azul, porque os carros não andavam. Então, assim, dá para você sobreviver numa cidade assim. Como foi o lance da Amazônia. Quando a Amazônia chegou aqui no sul e chegou no sudeste, né? Quando queimaram a Amazônia. Como é que você consegue viver numa cidade, ainda mais... você tem queimadas. Aí você tem queimadas e tem a poluição do carro. Cara, é impossível. Então, assim, ninguém Agora, quando você começa a andar de bicicleta, você vai ver, não tem um lugar para mim aqui. Onde eu estou, onde eu habito, né? E, claro, tem se desenvolvido, por quê? Porque é uma luta social, porque as pessoas começaram a se organizar. E hoje, quem está levando comida para as pessoas, na casa delas, são os motociclistas e os ciclistas, com iFood, pô. E por isso também, quantos ciclistas estão levando comida para as pessoas e eles fizeram, né, um ato muito legítimo, e eu acho que os ciclistas têm que se confraternizar com esses outros ciclistas. Teve uma morte de um ciclista na Cidade do México, e na Cidade do México, em todo lugar que morre um ciclista, eles colocam uma bicicleta no poste, tipo uma bicicleta assim, aqui morreu um ciclista, né? E aí morreu, e era um ciclista de iFood. Então, eles fizeram um protesto, aí vinculou as duas coisas, né? E, e outra coisa qual é uma grande tendência? É ciclovia em lugares de classe média alta, mas só no Igapó, só no passeio, é só para o cara do final de semana. Porque é muito voltado para o lazer, né? A gente... E mesmo, por exemplo, nesses lugares, assim, é tão voltado para o lazer que, às vezes, a ciclovia fica, inclusive, nas calçadas, né?
eu particularmente acho um absurdo ciclovia em calçada. Eu Sim. acho, assim, não é nada confortável para o ciclista. Aqui em Londrina, principalmente, as ciclovias que tem em calçada, a ciclovia da Madre, né, a ciclovia ali que liga a Harry Prochet também com o lago, né, são a forma como a cidade cuida dessas ciclovias, eles cuidam como calçada, eles não cuidam como ciclovia. Então, quando vai fazer a poda de árvore, quando vai fazer o cuidado ali, né, do jardim, dessas coisas, eles não pensam num ciclista, né? É pensado várias vezes já bati minha cabeça numa árvore, assim, passando, porque por mais que seja um lugar desconfortável, eu tenho essa reivindicação, assim, de realmente utilizar a ciclovia, né, para até mostrar para a cidade, assim, que as pessoas utilizam aquele espaço, que os ciclistas utilizam aquele espaço, que eles precisam desse espaço, né, então, às vezes, por mais difícil que seja utilizar a ciclovia, né? Às vezes utilizar a rua é muito mais fácil, mas eu opto por utilizar a ciclovia porque é o lugar onde eles precisam pensar no ciclista, né? Então, e a gente vê isso também nas conversas com as pessoas que pensam na ciclovia na nossa cidade, né? Então, a gente já ouviu muito, assim, dentro do movimento que a gente está fazendo, né? Nas conversas com as pessoas que, inclusive, pensam na mobilidade, de falar que precisa ouvir o que a população quer. Mas se a gente já tem uma lei que garante, né, que o transporte por bicicleta ele é prioridade ao transporte de carro, né, o transporte até o transporte público, essa lei é uma garantia para que a cidade conscientize a população, né? Não é a população que tem que conscientizar a administração pública, né? É a administração pública que tem que conscientizar a população. Então, é uma inversão, acho que assim, de entendimento, né? Na forma de executar o que precisa ser executado, né? Ao invés de você fazer um trabalho de conscientização para a população utilizar a bicicleta, utilizar os parques, né? Utilizar a cidade num contexto geral, você espera que a população peça por isso, mas não é dessa forma que a gente proporciona a cidade para as pessoas, né? E pegando esse gancho da Camila, que é bem importante mesmo, que é a estrutura, né, Camila? Começando assim, primeiro, o que a gente mais ouve, inclusive de ciclistas, tá? Que Londrina não tem vocação para bicicleta, né? Londrina não tem uma topografia favorável. Concordo com isso. Mas a vocação é a gente que faz, né? Ninguém nasce com uma vocação. A gente que faz as coisas se desenvolverem da maneira que a gente quer, né? E acho que é bom sempre lembrar, né, que o município, ele não... E até a Danaê, né, que entende muito mais disso do que nós aqui, ela até já conversou com vocês, né? Achei muito interessante algumas coisas que ela falou, e vou lembrar, né, que o município não tem uma política voltada a esse tipo de estrutura, né, de estrutura cicloviária, só em relação aos carros, né. O que a gente tem de ciclovia aqui na cidade, né, para a gente lembrar, o IPUC, Instituto de Planejamento Urbano, ele faz os projetos, né, das ciclovias, eles têm um plano de rede cicloviária, mas o município não investe na construção dessa rede cicloviária, né. Essa rede cicloviária, ela é construída
em pedacinhos, à medida em que uma empresa precisa fazer uma obra de contrapartida para o município, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar é o Shopping Aurora, né, na Avenida Ayrton Senna. A ciclovia da Ayrton Senna foi feita pelo Shopping Aurora, né? Para quem não sabe, quando você vai instalar um empreendimento em algum lugar, você tem que fazer um estudo de impacto de vizinhança, né, que a gente chama de EIV, porque esse empreendimento ele vai causar impacto em todo o entorno dele, né, no trânsito e tudo mais. Então, existe uma medida mitigatória que o dono desse empreendimento tem que fazer, né, para mitigar esses impactos. Então, a ciclovia foi uma medida de mitigação de impactos. Não foi feita pela prefeitura, né? Assim como outras ciclovias, ali na Unicesumar, perto da rodoviária, na 10 de dezembro, a gente tem a ciclovia feita pela Unicesumar, e por aí vai. Então, a cidade ela vai ganhando ciclovias, mas de uma maneira, uma coxa de retalhos que não se junta, né? E aí não dá muito certo para a gente. E além disso, a gente precisa entender também que ciclovia não é tudo, né? A gente precisa dos modais, a gente precisa poder colocar a bicicleta no ônibus, como o Venâncio bem falou. A gente precisa de outras estruturas de estacionamento. Eu deixo de ir em muitos lugares porque eu não tenho onde deixar a bicicleta. Né? Eu não vou deixar a bicicleta no poste, dependendo de onde eu for, porque eu sei que quando eu voltar lá, não vai estar lá. Né? Às vezes eu vou na clínica da minha médica ali na Ayrton Senna, poxa, tem ciclovia, mas eu penso, meu Deus, onde que eu vou deixar a bike lá? Tem onde deixar? E você tem que pensar em tudo isso para você ir com a bike, né? Tem que fazer uma pesquisa. E aí eu acho que é onde podia entrar... Só terminando não, imagina. Muitos estacionamentos privados não aceitam bicicleta dentro deles, não todos, mas muitos. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revista por lei no município, pelo menos, né? O Shopping Royal, por exemplo, até onde eu sei, ele não aceita bicicleta, né? Eu encontrei um amigo indo no cinema, ele deixou a bicicleta amarrada no poste, na calçada na frente do Royal, porque ele não pôde deixar a bicicleta no estacionamento. Então, é uma grande estrutura que a gente precisa, não é só ciclovia. Ciclovia é uma das coisas, né? Demais. Como fala, Camila? Demais. Pegando o seu gancho, assim, até vou compartilhar, assim, uma ideia que eu sempre pensei, assim, de responsabilizar, inclusive, as empresas, né, nesse sentido, porque eu fico pensando como que mais pessoas também teriam essa coragem de utilizar a bicicleta como transporte, né? Eu acho que tem toda essa questão, assim, de incentivo da prefeitura, né, em construir mais ciclovias, mas eu fico pensando, assim, não sei, de formatar algum projeto de lei que pegaria empresas de tal porte, assim, e de repente instituísse que fosse obrigatório essas empresas colocarem estacionamento para bicicleta e vestiário dentro do seu próprio estabelecimento, né? Então, eu acho que tendo essas duas coisas, assim, já é uma coisa que incentiva demais você começar a usar a bicicleta como transporte. Inclusive, eu acho no estúdio que eu dou aula de yoga, eu coloquei um paraciclo ali, e outras pessoas ali do predinho que nunca tinham ido de bicicleta vieram me pedir para usar ali o paraciclo, porque acharam legal a ideia de começar a usar a bicicleta. Então, assim, só de instalar um estacionamento que fique, de certa forma, seguro para a bicicleta, as pessoas já têm um incentivo maior. Então, eu acho que
é um papel, assim, que poderia ter uma iniciativa também das empresas, né? Às vezes, que nem aquela época que foi estabelecido para as empresas mudarem toda a fachada, né? E todo mundo teve que dar um jeito e mudar a fachada, né? Aquela lei da cidade limpa, né? Que para mim não era uma lei muito legal, mas as empresas precisaram arranjar um jeito de se adaptar, né? De se adaptar, de entender a lei, de entender o seu trabalho, né, no contexto que a prefeitura estava pedindo, no contexto social que a prefeitura estava pedindo. Então eu fico pensando assim, né, se não poderia ser feito algo nesse sentido também, para que as pessoas tivessem um incentivo a mais de usar a bicicleta como transporte, né? Eu tenho esperança no plano de mobilidade da cidade, né? Eu acho que vai ser um momento muito importante da gente discutir exatamente isso e colocar isso como exigências, né, de grandes empreendedores, né, de ter esse tipo de estrutura. Assim como tem para os carros, né? Existem. Eu sou arquiteta, não trabalho com projeto, né? Mas eu sei que você vai construir um empreendimento, dependendo da quantidade da dimensão do empreendimento, tem lá na lei, eu precisar de tantas vagas de carro para tantos metros quadrados construídos. A gente tem o código de obras. Então a gente tem que ter alguma coisa relacionada também a outros meios de transporte, né? A bicicleta, por exemplo. Pegando um pouco o gancho aqui, e também eu pensei em algumas coisas, mas trazer o debate que a galera tá jogando aí nos comentários. Gente, eu não tô vendo os comentários. Aqui, ó, tem live. Não tem ninguém vendo a gente. Tem comentário. Eu vou ler para vocês aqui. Não, o povo tá vendo, bastante gente, ó. A Jana, eu tava no chat privado, ai, gente. Matheus também, a Luísa tá aí. O Matheus tá, né? O Matheus coloca, né? Que a ciclovia e calçada é de respeito ao pedestre, o modal não pode validar o outro. Aí o Matheus, nosso colega do movimento, né, Matheus? Sim. Valeu. E a Meire traz um comentário bem legal aqui, né? Eu acho que cortou, Meire. O Renato aqui, Silveira, tá na área também. Esse debate é muito importante nas periferias, por exemplo, o bike é um meio de transporte para muitos e muitas trabalhadores e trabalhadoras, né? Além da questão do ambiente, ou talvez incluindo nela, sempre há acidentes que colocam a vida das pessoas em risco. É preciso políticas públicas sérias. Aqui na zona norte, a ciclovia é usada como calçada e não pode responsabilizar os e as usuárias. Chama atenção para as pessoas responsáveis por bebês e seus carrinhos, como circular nas calçadas cheias de buracos, automóveis. Aí cortou, acho, meio. E aí, que ela falou, né, isso acontece nas escolas, quando você tem, né, um estímulo para estacionamento nas escolas, a galerinha começa a ir de bike. E é incrível, é o desenho da cidade. Você desenha uma cidade para carro, você vai estimular carro. Se você faz um viaduto, até fez um texto lá no Núcleo de Cidades, e fiz até essa pergunta para a Dona E, que você tem assim, cara, você constrói um elevado, o negócio custa dinheiro pra caramba, ele viaduto, túnel, sim, né, você olha, vê quanto custa isso, quanto custa em obras, quanto custa, e aí a cidade, ela tá só reconstruindo, recapeando, e quanto custa uma ciclovia? Quanto custa uma ciclovia? Quanto custa colocar um estacionamento? Quando você faz um elevado que custa muito dinheiro, você estimula mais carros. As pessoas, existem vários estudos que há uma relação mútua entre a gente construiu algo para desafogar a cidade, né? Há um túnel. Aí tem mais carro e aí você tampa de novo o túnel. Aí você precisa de outro túnel para entupir de carros. E quando você constrói mas se você tem que construir, eu acho que o Camila atenta, é muito interessante, né? Tem que construir para toda a cidade. Assim, como o Matheus coloca, eu andei nessa ciclovia da São Joaquim, as pessoas andam nessa ciclovia, porque as pessoas entendem aquilo como calçada.
Então, assim, a ciclovia ela tem que ter uma estrutura para a ciclovia e, ao mesmo tempo, claro, quando rolou a lei de trânsito, a lei, eu acho que em 94, eu era criança ainda, essa a mais, que agora o Bolsonaro quer tornar ela mais leve, né? Isso é incrível, assim, ele quer melhorar a vida das pessoas, né? Vamos melhorar, vamos deixar as pessoas mais assassinas do trânsito. Assim, ele deve o que eu faço para piorar o país? Eu acordo todo dia assim, como eu vou piorar esse país? Não sei, eu vou inventar para matar mais um pouquinho. Tornar esse país mais ruim. Ai, gente, é engraçado para não ser trágico, né? O Matheus falando aqui. A média de custo de uma ciclovia em Londrina chega nem a 10% do custo de uma super obra viária para carros. Né? Isso tá vendo? E o que a Mary fala é isso, quando você acaba usando, né, a via do carro para não atropelar. Tem uma ciclovia em Curitiba, eu morava no São Francisco, que é lá em cima. E aí, agora eles estão com um planejamento bem legal lá, né, de ciclovia, mas eu morei em 2010. Eu ia trabalhar na PUC, era assim, cara, tinha uma ciclovia que era calçada. Não dava para andar naquela calçada. Era uma mentira aquilo. E era isso que a mulher fala, você pode atropelar as pessoas. Então, assim, é isso, tem família, tem gente com criança, né? Então, você acaba usando a via do carro, né? E o carro não quer que você esteja ali, daí fica... ou fica tirando trisque, né? Tipo assim, fica assim, competindo. Outro dia, eu tava ali na leste-oeste, aí um carro bateu assim na minha bicicleta. Daí ele me xingou. Daí eu falei assim, aí eu fui bem educado, e é engraçado, porque eles não esperam educação, né? Esperam que você vá lá e xingar eles. E eu dou uma tirada neles, assim, eu chego bem perto e digo assim, pô, você sabia que eu tenho 1,5 metros de direito, você tem que estar 1,5 metros de distância de mim? Aí ele, não sabia. Então desculpa, então. Aí, assim, ele não... Aí teve uma vez que eu cheguei lá no México, assim, o cara era um taxista, assim, ele fez assim, ó, comigo, assim. Aí eu falei assim, moço, você acha que você tem mais direito que eu? Você acha que você é melhor que eu? Você acha que você é superior a mim? Qual é a qualidade moral que faz você melhor do que eu? Não, o que você tá falando? Daí o cara não sabia. Uai, você não quer me respeitar, né? Tipo, o carro te deu uma qualidade de super-homem para você querer me atropelar e me matar? Aí ele fica perdido, idiota, e sai correndo, assim, igual uma criança, né? Mas é isso, né? A cidade não é construída. Esses meios projetos, e aí quando você insiste, o que ela faz? Constrói primeiro para as classes médias altas. Então, é os bairros mais... E a periferia sempre fica largada com isso. Mas assim, cara, ciclovia as vias centrais dos trânsitos. Então, por exemplo, está falando assim, JK, estamos falando na Saúl Wilkind, não aquela ciclovia horrorosa que tem, você vai tomar o lugar do carro. É isso que eles não querem fazer. Porque eles têm... não querem tirar 1 centímetro do carro. Mas é que tá. É que também é toda uma política, uma cultura, como diz a Tabosa, né? Você pode mesmo... Cara... então os chineses uma vez eu discuti com um amigo meu profundamente. Não, mas não tem cultura. Então os chineses e os dinamarqueses, eles têm o quê? Eles são extraterrestres? Nossa, eles nasceram assim. Eles nasceram assim, com uma bike andando, assim. Não teve algo que transformou, que criou cultura, que as pessoas... Por que a gente usa cinto de segurança quando a gente vai andar de carro? É cultural? Veio uma multa, lembra? Quando virou... para ensinar as pessoas. Virou obrigatório, antes não era. Ninguém queria usar. Bom, gente, é só colocar uma multa, que a gente vamos ver se não vai virar cultural. Né? Mas não quer multa. Assim também, hoje em dia você já vai automático, né? Mas para o Bolsonaro, multa é ruim. É ruim. Lembrando que outras cidades que têm muitas ciclovias, né, também foram super polêmicas, né? Nova York, as primeiras ciclovias, o prefeito arranjou briga com a população, né? Então, ela vem primeiro, assim, no momento, ela vem com essa coisa de embate, né? Uma quebra de paradigma. Uma quebra de paradigma total, porque ela realmente não reflete a maioria da população. Mas só que a lógica é outra, né? Na verdade, a lógica é investir e estimular outros meios de transporte para a gente ter uma cidade mais saudável em geral,
né? Sim. Não é como a Camila falou, né, Camila? O que a maioria quer. Não, não é, né? E, inclusive, esse 1% de Londrina que anda de bicicleta, que não é muito, mas esse 1%, ele tem o direito de andar sem colocar a própria vida em risco, né? Sim. Sem ferir a sua integridade física. A rua é para todo mundo paga imposto, todo mundo paga IPTU, a gente paga tudo, né? Nós consumimos a cidade, todo mundo consome a cidade, né? Quem não tem condição de consumir a cidade, infelizmente, está no assentamento irregular, por exemplo, né? Ou a gente consome a cidade ou a gente é excluído dela, né? Então a gente está numa situação privilegiada de ter condições de consumir a cidade. E mesmo assim, a maneira como a gente escolhe fazer isso, a gente está colocando a nossa vida em risco, né? Não é justo. Não, e uma coisa que você coloca, eu acho que se subestima muito quem usa bicicleta. Voltando a citar o que a Mary coloca, cara, na periferia é muito ciclista. E é que não se considera como ciclista. Já ouvi falar, bicicleteiro, assim, é só o sujeito que é... Então, ciclista é só o bonitinho que tem, sabe, que pode ter as coisas. Então, um senhor que é... Cara, vai numa obra, e construção civil é um setor, assim, que engloba uma grande parte da população, vai numa obra e vê quantas bicicletas estão ali. Vai num restaurante e vê quantos daqueles garçons andam de bicicleta. Então, assim, tem muito trabalhador e trabalhadora que vai de bicicleta. E agora, mais ainda, é um meio de trabalho. A bicicleta está levando comida na casa das pessoas. E a gente vai ter uma pessoa que não está levando comida, a gente vai assassinar essas pessoas. As pessoas têm direito à cidade. Eu acho que essa frase, Oliveira, você colocou, é engraçado, né? Porque eu sou Oliveira também. Então, assim, as pessoas, o que acontece? Quem não consome a cidade não tem direito à cidade? Essa é a pergunta. Então, assim, e tem duas questões que me vêm, assim, a gente já está finalizando aqui, já está em 1 hora, mas aí eu queria jogar para vocês e pensar, para a gente ir finalizando, para não enjoar as pessoas aí, mas o debate também é legal, agradecer que todo mundo está conversando com a gente, que a questão das mulheres. Teve uma vez uma amiga alemã lá no México, falou assim, eu conheci muitas amigas minhas que não ensinaram elas a andarem de bicicleta. Eu lembro que na minha época era isso, né? Bicicleta era uma coisa de homem. Então, muitas mulheres não sabem andar de bicicleta porque tem esse machismo. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso? Queria ouvir sobre essa questão de gênero e o ciclismo. Olha, eu já ouvi muita história, assim, que a bicicleta, ela tá enraizada na luta da mulher, né, de reconhecimento da mulher, assim, ela deu, na história do feminismo, a bicicleta, ela tem um papel de dar autonomia para a mulher. Então, eu não conheço exatamente em que momento que surgiu isso, eu só sei que realmente existe, né, que ela tem um papel super importante. Eu tenho 31 anos, então acho que eu nasci numa sociedade em que a mulher já podia andar de bicicleta, né, eu não tenho essa experiência, assim, de... não poder andar de bicicleta. Mas uma coisa que eu, como mulher, sinto andando de bicicleta é o que eu sinto também andando na rua, né? Esse medo, assim, né? De estar na rua sozinha, vamos dizer assim. Mas eu tenho esse medo, assim, andando de bicicleta, mas eu tenho menos de bicicleta do que a pé. Então, a bicicleta também me dá uma autonomia maior para estar na rua, né? Eu acho que ela, inclusive, me proporciona esse sentimento de segurança estando na rua, né? Então, é mais um ponto, assim, onde a gente
consegue ter um pouco mais de autonomia, de liberdade de ir e vir como mulher, né? Então, dentro da minha experiência, assim, acho que eu consigo compartilhar esses pontos, assim. Bacana. Eu acho que foi bem lembrado a questão do movimento feminista e a bicicleta, e eu não digo movimento feminista de hoje, mas de sempre. Eu vou dar um palpite aqui, porque também não sou especialista, mas eu acho que a bicicleta, ela talvez tenha se tornado sim, um símbolo de autonomia para a mulher, numa época em que andar de carro era coisa de homem, sabe? Né? Que mulher não podia dirigir, porque começou assim, né? As mulheres, para que mulher vai saber dirigir? Vai para onde? Uhum. Né? Como tudo, aí, né? Como tudo. Depois que a gente vai conquistando os direitos. E aí, enquanto os homens estavam andando de carro e a mulher nem se cogitava, né, uma mulher dirigir, eu acho que a bicicleta era dava uma autonomia para ela, né? E lógico, aí tudo isso vai mudando com o tempo, né? Mas aí eu concordo com a Camila também. Hoje, para mim, pessoalmente, também é uma questão de segurança, porque eu me sinto mais segura andando de bicicleta do que a pé à noite, né? Às vezes eu dou aula até quase 10h30 da noite, e para mim é muito melhor voltar de bicicleta do que voltar a pé, né? Às vezes com computador e tudo mais. Isso não tem por dúvida. menor distância que seja, né? Interessante. Antes de passar a pergunta aqui da Meire, eu tenho um relato que você trouxe, né? Essa coisa da mulher. Minha mãe se separou do meu pai, a gente era muito criança, então, na verdade, eu fui criado pela minha mãe e pela minha tia, né? E eu lembro que a minha mãe, ela antes era meu pai que dirigia, né? Então a gente tinha essa visão. Aí, claro, quando virou mãe solo ali com a minha tia, veio muito essa representação dela dirigindo o carro. Então ela era a motorista. E quantas pessoas falavam isso para minha mãe, dizia assim, não, mulher no trânsito perigo constante, essa coisa de todo o tempo, assim. E eu era criança, assim, e aí eu sentia assim, não, mas uma eu sentia afetado pela minha mãe ali, e outra eu sentia assim, não, mas é a pessoa que mais dirige bem aqui que eu conheço. Então, assim, que loucura, né? Tipo assim, essa experiência de alguém que assumiu, né? Assumiu o controle da casa. E aí todo o tempo é questionada de que estou fazendo. Será que ela vai dar certo? Será que ela. Porque agora ela dirige o carro, ela é dona, sabe? Ela é a provedora da casa, né? Então é muito louco isso. E aí, já engatando aqui na pergunta da Meire, já que temos duas mulheres debatendo o tema, né? Quando abrir o debate já estava aberto, poderiam comentar, eu acho que trazer mais situações, poderiam comentar as situações que as mulheres enfrentam, tanto no trânsito quanto nos grupos de ciclistas. Bom, eu felizmente não tenho casos assim, como a Camila disse, eu tenho casos de levar cantada, mas a mesma coisa que eu estivesse a pé, por exemplo, né? Eu acho que causa até mais estranheza também ver uma mulher numa bike do que um cara, né? Eu acho que causa um pouco mais, assim, eu não sei que tipo de sentimento, mas eu acho que pelo lance de precisar ter um pouco de coragem para ficar se deslocando de bicicleta pela cidade, e eu acho que a coragem é uma característica muito que as pessoas ligam muito ao masculino, né? Mas assim, eu conhecia muita gente em São Paulo, meninas que andavam de bike, grupos, né? Eu tinha o grupo do bairro que tinha muita mulher que andava de bike, e muitas reclamavam sobre isso que a Meire está comentando, né? Da erotização da mulher em cima de uma bicicleta, né? Eu lembro que até uma delas fez um manifesto colocando fotos de cartazes, de filmes, até um filme italiano que na época alguém mais velho talvez lembre, um filme bem clássico italiano que era a capa uma mulher de costas na bike, sabe? Cartazes, essas coisas relacionando mulher, bicicleta e sexualidade. Eu acho que a Meire tem razão, sim, tem uma ligação muito forte ainda, né? E tá bom.
Existe o machismo em todos os níveis, né? E no ciclismo eu acho que não é diferente. Quanto aos grupos, o nosso grupo é relativamente novo, né? A gente está há pouco tempo lá e acho que por enquanto ainda não vimos isso. Ainda não tivemos essa experiência. Dentro da nossa luta, assim, pela mobilidade, eu tô me sentindo, assim, num grupo bem homogêneo, assim, sabe? Tem espaço para todo mundo debater, tem espaço, assim, que eu acho que é um lugar um pouco mais avançado, né? Quando você começa a debater a bicicleta, eu vejo pessoas já muito mais abertas, né? Agora, já falando assim em grupos de ciclismo como esporte, né? Eu nunca frequentei muitos, eu já fui em alguns grupos, assim, mas a forma como eu me sinto, assim, dentro dos grupos um pouco peixe fora d'água, não é por conta do comportamento das pessoas, mas é um pouco por conta da quantidade de mulheres muito diferente da quantidade de homens, né? Então, sempre que a gente se coloca nesse lugar onde a quantidade de pessoas que não é tão semelhante a você é muito maior, a gente às vezes fica um pouco mais retraído, né? Tem aquela um pouco de dificuldade, assim, até de se expressar, de se colocar, né? De fazer parte mesmo, né? Então, eu não sei, assim, como foi que o ciclismo como esporte, como lazer, como atividade física na semana, né, diária ali das pessoas, não sei como que isso foi formado por um modelo mais masculino. Não tenho ideia, assim, como que isso aconteceu. Mas eu acho que reflete um pouco, assim, tudo que a gente vive na sociedade, né? Acaba refletindo, assim. Algumas coisas que eu posso falar, que eu já vi comentários, assim, né? Que eu acho comentários que são improdutivos e até, às vezes, opressores, assim, para as mulheres que frequentam grupos com regularidade, né? Não tem um preconceito, assim, com as mulheres que frequentam, mas tem um preconceito muito grande com as esposas de quem pratica. Então, é sempre a mulher que não quer, que o cara vai fazer aquele exercício. Então, tem muita piada nesse sentido, assim, sabe? Então, esse tipo de comentário, assim, eu já vi acontecer. Então, são comentários que, às vezes, você, quando mulher, mesmo você não sentindo um preconceito direto, né, a sua semelhante, que é a esposa ali da pessoa que está pedalando junto com você, está sendo ridicularizada, né? Então, não é uma coisa legal de se escutar. Então, eu vejo um pouco nesse sentido, assim. E na rua é o que a gente passa como mulher na rua mesmo, né? A gente acaba sendo abordada como quem não sabe o que está fazendo, né? Parece que não é lugar de mulher, não é lugar de estar na rua, mulher não é lugar de estar na rua em cima de uma bicicleta, né? Então tem vários preconceitos na sociedade em geral levando para a mulher. Ao mesmo tempo que eu já vi assim pessoas me olhando com admiração por eu ser mulher, né? Por eu estar andando de bicicleta,
uma certa admiração, assim, de, nossa, que modelo legal, assim, para ser seguido, sabe? Tipo, um incentivo para outras mulheres, né? Um incentivo para outras pessoas também, não só mulheres, né? Então, como se, assim, se até uma mulher, se né? até a mulher consegue. Se até uma mulher, né? Que sofre tanto preconceito, né? De estar na rua, tem a coragem de tá se expondo e de estar fazendo esse movimento, né? Então abre espaço assim para muitas outras pessoas também terem esse tipo de atitude. A minha amiga Érica falou no chat privado aqui, eu falei para ela falar no público, mas ela não falou. Dizendo que o irmão dela ganhou a bike dele com 7 anos e ela ganhou dela só quando ela tinha 18 e ela teve que pedir muito. É isso que eu ia comentar. Era um lance muito da nossa infância. Bem que você falou. Era um lance que eu vivenciei, assim, né? A molecada, eles queriam que eu aprendesse a andar de bike. Mas minha irmã estava nem aí, assim. Para as meninas, estavam nem aí. Então, e eu, claro, eu era moleque, eu também fiz parte disso, né? Eu lembro uma vez que a minha irmã falou assim, não, empresta a tua bicicleta. Eu olhei para ela assim, eu parecia, tipo, o quê? O que você está pedindo? Tipo assim, hoje é claro, né? Tem outra concepção, me sinto bastante, profundamente, porra, cara, eu podia ter voltado no passado, você tá louco. E aí, a minha sobrinha, por exemplo, não sabe andar de bicicleta. Outro dia eu falei na frente do pai dela, disse, não, vamos ensinar você a andar. Não, ela sabe sim. Mas não sabe, não tem aquelas bike grandes, ela não anda mais. Ela andava quando era criança. Lembro que a minha irmã comprou, acho que mais por isso mesmo, porque teve bastante dificuldade, né? Porque, claro, uma educação machista, assim. E aí, só que agora, não, eu falei para minha sobrinha, não, anda com a minha, anda com uma maior, né? Aí, assim, todo mundo olhou assim com uma cara, assim, pô, ela tem 14 anos, né? Eu, com 14 anos, 15 anos, cruzava essa cidade, assim, sabe? Então, assim, com 16, tava indo trabalhar lá. Então, assim, por que não, né? E essa iniciativa dessa minha amiga alemã lá no México era bem bacana. Ela fez uma escola de bicicleta para mulheres. Então, assim, que muitas delas, muitas dessas mulheres simples, assim, mulheres de origem popular, isso, um negócio super machista, uma família que não é um menino primeiro, né? É o que a Erika colocou, não, ó, com 7 anos, sabe? Se quiser comprar, vai, né? Tipo, essa coisa que o menino, né? Então, assim, são experiências, claro, né? Eu como homem não tenho esse acesso, né? E são relatos que vocês trazem que eu acho que é importante, né? Sempre pensar a luta social, aí a gente vê como isso pega várias coisas, né? E como a gente vê questões transversais, né? A gente não pode realmente separar uma coisa da outra. A nossa luta como ciclista mexe com interesses sociais, às vezes majoritários, por isso que é tão difícil, envolve outras questões, e tem um recorte, sempre vai ter recorte de gênero, recorte de classe de alguma forma, tem um recorte racial, tem vários recortes, né? Por exemplo, um menino negro com uma bicicleta, ou seja, qual é outra experiência em relação à nossa experiência, né? Nossa, então, completamente. Eu acho que é um debate muito bacana e é importante sempre fazer essa reflexão, né? Porque eu acho que é isso. A gente se pensar como ciclista é pensar mais um grupo que está buscando, mas está junto com outros grupos lutando com outras coisas, né? E a gente traz algo bacana para a cidade, né? A gente traz um olhar para a cidade legal, né? Que eu acho que uma reconversão dessa cidade, uma cidade que abraça todo mundo, né? Que você falou, né, Camila? Eu acho que é por aí. Bom, gente, eu queria ver que já passamos aqui uma 18, tá um debate, tá uma conversa muito gostosa. Aí teve até outros, o povo tá falando aqui nos privados. É que eu acho que você deu o link da live. Ai! Nossa, é verdade, foi isso então. Não, mas tudo bem. Ela já aqui, ó. Minha mãe não sabia andar e tinha muito medo. A Erika disse. Meu pai só ensinou eu e não tá sabendo entrar. Não, mas aqui na nossa live tem informalidade, tem espaço para erro, não é aquela coisa normal. É um debate legal. O importante é o conteúdo, o importante é ter essa coisa arejada também, né? Porque às vezes
na academia a gente fica tão rígido e não fala tudo que a gente pensa, que a gente pode, às vezes que a gente pode contribuir, né? Mas é isso, gente. Eu gostei muito, foi muito gostoso. É sempre legal, estou gostando. Cada Venâncio Conversa, é ruim falar em terceira pessoa, mas traz um debate bacana, né? Agora que a gente está na pandemia, que nos resta. Mas, claro, a gente vai estar mais tempo aí nessa luta, vou ver vocês mais vezes daí pessoalmente. Queria que vocês fizessem um comentário, considerações finais mesmo, dessa. Qual o lugar da bicicleta em Londrina? Como vocês se veem como ciclistas? Bom. Fala, Camila. Eu acho que não tem como a gente também não mencionar o momento que a gente está vivendo, né? E o momento que a gente está vivendo, assim, para mim, trouxe bastante reflexões no sentido de entender os privilégios, né? Os lugares de privilégios e o que a gente pode, quem que a gente precisa ouvir, né? De que privilégio que a gente precisa abrir um pouco de mão, né? Então, isso tem ficado bastante para mim. E na realidade, assim, de bicicleta, né? Trazendo a bicicleta, acho que a bicicleta, ela é o lugar que precisa ocupar um pouco mais de reconhecimento, né? De um pouco mais de... o oprimido no trânsito, né? Então, o carro precisa reconhecer os privilégios, né? E abrir um pouco de mão, assim, para escutar o que a bicicleta tem a dizer, a bicicleta tem a proporcionar, né? Então, acho que dentro de Londrina, assim, a gente tem muito a desenvolver. Tudo isso que a gente conversou aqui são coisas que podem ser aplicadas em qualquer lugar, né? E em Londrina a gente tem o plano de mobilidade que está sendo desenvolvido, logo eles vão terminar todo o processo do plano de mobilidade, mas a gente tem que entender a bicicleta como um todo, né? Não só as rotas, né? Não só as ciclovias, mas essa questão assim de estacionamento e tudo mais. Então. Valeu, Camila. Eu gostei do que a Tabosa falou da questão cidadã, né? Da gente começar a entender os canais de participação democrática que a gente tem direito, que a gente não sabe. Então, eu queria fechar com a expressão o direito à cidade, né? Até postei esses dias no Facebook, eu acho que tem tudo a ver com isso. O direito à cidade é uma expressão que, apesar de ter sido cunhada lá em 1968, né, nas manifestações na França, em Paris, pelo Lefebvre, ela está muito presente hoje em dia nos movimentos urbanos de todos os tipos, né? E eu acho que no movimento da bike também. A gente, a princípio, num primeiro momento, a gente entende o direito à cidade como direito à escola, segurança, trabalho, infraestrutura, equipamentos urbanos, né? Mas hoje a gente entende o direito à cidade como uma coisa muito mais do que isso, né? Como a possibilidade da gente transformar, não só ter acesso, mas a gente transformar a cidade em tudo aquilo que a gente deseja, né? Cheio de criatividade, de afetividade, de justiça, né? É muito mais do que simplesmente equipamentos públicos, né? Eu acho que transformar as cidades de acordo com o nosso desejo, acho que é o grande direito à cidade. E a bicicleta está incluída nisso, né? Demais, tá bem pontuada. Muito bem, todos os outros movimentos que cabem dentro da cidade, né? Demais. Uhum. Muito, muito bem. Eu acho que essa fala aí, muito bonita, eu acho que o debate do direito de cidade, eu li o Lefebvre, acho maravilhoso.
sou da economia, mas sempre lutei em movimento de moradia, vários em Curitiba, então questão do planejamento é algo que é uma leitura obrigatória, mas também é uma leitura obrigatória da gente se apropriar da cidade. Eu escrevi um livro de contos, chama Quando a Chuva Chega, e é sobre São Paulo e a cidade do México, então pensei essas cidades, né? Tem muitos livros sobre, mas é como você encanta, e tem uma coisa, o primeiro livro, A Urbe Encantada, né? É como você se apropria direito à cidade. Eu acho que para encerrar esse debate, pensar a bicicleta eu sinto que eu estou apropriado da urbe, eu sinto que aquilo me pertence. Quando eu estou num carro, eu sinto que eu estou longe daquilo. Então, tem uma vez até escrevi um poema, quando eu estava no meio da chuva, uma crônica, na verdade, no meio da chuva na Cidade do México, e aquilo parecia um dragão, sabe? Era quilômetros de carro, assim. E é como se eu pisasse na boca do dragão e cruzasse e atravessasse aquele mundo, né? Então, a bicicleta, eu me apropriava disso. Então, a bicicleta é um passo nesse... na verdade, é um símbolo dessa apropriação, né? Um instrumento tão inteligente, tão razoável, que não exige muita coisa, tão econômico. A gente tem o nosso lugar, como disse a Camila Tabosa, a gente precisa de ser reconhecido. A gente não pede muito espaço, a gente pede um pouquinho, a gente tem bastante pouquinho, mas a gente poderia ajudar as outras pessoas, ou seja, a angústia de você morar na periferia é isso, né? Quando você você demora 40, 50, 1h30 para pegar um ônibus. Quando você vai de bicicleta, você não tem acesso nenhum, você não tem segurança nenhuma, então assim, nem de bicicleta, então você precisa ter um carro e você precisa gastar com o carro. Então, uma cidade, ela garante essa acessibilidade a todos os seus pontos, né? E a bicicleta é uma ajuda, é uma força nessa garantia desse direito de que todo mundo pode acessar. Então, se tiver mais segurança, se tiver mais espaço, se a gente tiver até uma economia, uma política pensada para isso, tanto do planejamento como uma política até industrial para isso, né? A bicicleta... Opa, muito importante. Muito. É uma coisa tão importante quanto a outra. É uma coisa que eu tenho estudado bastante. Quer dizer, na verdade, tenho querido estudar, né? Tem muita coisa que eu estou estudando, é muita coisa para a gente fazer. Mas é isso, gente. Eu acho que é um recado bacana. Muito obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que escreveu aqui no chat, que participou, que não escreveu também. Não, então, e esse vídeo vai ficar aí. Obrigada. Depois a gente vai passar para o YouTube. E aí, compartilhem com seus amigos e amigas. E a gente vai ter próxima semana. Agora a gente está buscando aí um dia. Estamos vendo a próxima live, mas vamos trazer outros debates, cicloativismo, economia, agroecologia. Então, também tem uns conteúdos na página, curtam a nossa página, tem textinhos curtos, videozinhos, sempre falando disso e sempre repensando a cidade, né? Que cidade a gente quer construir. E que economia. Legal demais. E é isso aí, gente. Fiquem bem nas suas casas. Bom, já não é sábado. No sábado eu pedi para vocês tomarem seus vinhos, cerveja. Às vezes, algum. Se vocês não querem pensar amanhã, né? Porque amanhã tem trabalho. Então, talvez algo de leve, só para dar aquela relaxada. E fiquem bem. É isso. Um grande abraço a todo mundo. Obrigadão, Venâncio. Obrigada. Um abraço para vocês, tchau, gente. Muito boa conversa. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.